Oi pessoal, hoje nós vamos ler o capítulo 5 do livro Campo de Batalha na Mente para Adolescentes, O Poder do Positivo. A vida não é fácil, mas é simples. Mentes positivas produzem vidas positivas. Mentes negativas produzem vidas negativas. E mentes positivas são sempre cheias de fé e esperança, enquanto mentes negativas são cheias de medo e dúvida. Você tem medo de ter esperança? Você tem medo de imaginar quantas coisas legais podem acontecer em sua vida porque você não quer enfrentar o desapontamento de ver essas esperanças se frustrarem? Há muitas pessoas que se sentem assim. Elas foram desapontadas tantas vezes que não querem se abrir para outra ferida. Elas levam sua vida numa posição de defesa o tempo inteiro. Seu foco é proteger-se, proteger-se, proteger-se. É compreensível que as pessoas queiram evitar o sofrimento do desapontamento, mas vamos voltar ao nosso versículo-chave, Provérbios 23, 7. Porque como uma pessoa imagina em sua alma, assim ela é. Quero confessar algo a você. Anos atrás eu era uma pessoa extremamente negativa. Se você tem me assistido na TV ou ouvido minhas pregações, pode achar difícil acreditar nisso, mas é verdade. Eu costumava dizer: se eu pensasse duas coisas positivas em seguida, meu cérebro entraria em colapso. Essa era a minha filosofia de vida. Se você não esperar por algo bom, não ficará desapontado se isso não acontecer. Como você pode imaginar, sou osso duro de roer. Eu pensava que minha maneira de agir se devia ao fato de ter enfrentado muitos desapontamentos na vida, incluindo ser abusada e não conseguir cursar uma faculdade. Esses desapontamentos influenciaram totalmente minha visão da vida. Meus pensamentos eram negativos, minhas palavras eram negativas, toda a minha vida era negativa. Para tentar sair da areia movediça do negativismo, comecei a estudar seriamente a palavra de Deus. Eu orava para que Deus me restaurasse minha alma. À medida que eu fazia esses esforços, percebi que minha atitude negativa diante da vida desaparecera. Eu me baseei em versículos como Mateus 8,13, no qual Jesus nos diz que assim como nós pensamos e cremos, será feito. Seja feito conforme a vossa fé. Isso faz sentido. Cada crença que eu tinha era negativa, e assim não era de admirar que coisas negativas acontecessem para mim o tempo inteiro. Agora, é importante destacar que Jesus não está dizendo que você pode obter tudo o que quiser apenas ao pensar nisso. Deus é seu Senhor e não seu gênio da lâmpada pessoal, mas Ele tem um plano perfeito para você. E esse plano não é para você passar por sua vida deprimido e desencorajado. Jesus proclamou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Se você ainda não tem uma visão do que Deus quer que você faça com sua vida, tudo bem. Ore a Ele sobre isso. Diga-lhe: Deus, não sei qual é o seu plano para mim, mas sei que o Senhor me ama e que tudo que o Senhor fizer com a minha vida será bom. Por favor, leve minha vida em abundância que sei que o Senhor quer que eu tenha. Então, pratique ser positivo em cada situação que surgir em sua vida. Isso não será fácil, porque nem tudo que acontecer com você será positivo, nem tudo será bom. Mas você pode esperar que Deus traga o bem mesmo em circunstâncias ruins. Ele pode trazer alegria mesmo mediante circunstâncias tristes. Agora sei que esta frase que diz: quando a vida lhe der limões, faça uma limonada, pode parecer boa na teoria. Mas isso funciona na vida real? Realmente Deus pode fazer todas as coisas operarem para o bem, como Ele promete em Romanos 8:28? A resposta é sim. E aqui está apenas um exemplo do violento mundo do boxe. Jan Tunney foi um dos grandes boxeadores peso pesado, com um soco mortal em ambas as mãos. Infelizmente, após muitos rounds golpeando seus oponentes, os pulsos de Tunney foram danificados. Ele quebrou tantos ossos nas mãos que sua carreira parecia ter terminado. Muitos lutadores teriam desistido se estivessem no lugar de Tunney, ou em suas lutas, no caso. Mas Tunney não desistiu. Ele permaneceu positivo. Ele reprogramou toda a sua tática desse esporte.
Ele mudou seu estilo de um boxeador golpeador para alguém com uma tática tecnicamente precisa e especializou-se em golpes bem metódicos e planejados, ao invés de em socos arrasadores. O novo estilo técnico de Tunney ajudou-o bastante. Ele finalmente ganhou o título mundial numa luta contra Jeb Dempsey, o triturador, o mais temido peso pesado de sua época. Tunney derrotou Dempsey 2 vezes. Homem experiente, Dempsey foi vencido pelo estilo cuidadoso e calculado de Tunney. Se Tunney tivesse tentado lutar com seu estilo anterior, ele teria fracassado. Ele não conseguiria ter se mantido e dado um nocaute em Dempsey. Assim, a aparente tragédia de Tunney tornou-se exatamente aquilo que o ajudou a realizar seu sonho. Você pode conhecer talvez a saga de Lance Armstrong, que venceu um câncer ameaçador de sua vida para tornar-se o grande ciclista de sua geração. Ele ficou famoso ao dizer: "O câncer foi a melhor coisa que aconteceu comigo." Ele disse que nunca teria se tornado um múltiplo vencedor do circuito da França sem a perspectiva e a perseverança que aprendeu enquanto batalhava contra o câncer. Como Tunney e Armstrong, você pode ajustar-se ao que a vida tenta fazer de ou em você. Você não tem de ficar desolado quando as coisas não acontecerem da forma que você esperava. Confie em Deus para operar o bem em suas circunstâncias. Você simplesmente pode descobrir que seus resultados finais serão muito melhores do que você estava esperando. Uma palavra final neste assunto. Se você tende a ser uma pessoa negativa, não se sinta mal por isso. Não se sinta condenado, porque a condenação em si mesma é negativa. Não há nada pior do que se sentir negativo sobre seu negativismo, além de tudo que você já está enfrentando. Simplesmente reconheça o problema e comece a confiar em Deus para restaurar sua vida, para lhe mostrar a saída desse túnel escuro. Um novo dia. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. A velha já passou, eis que o novo e fresco chegou. 2 Coríntios 5,17. Mesmo que você tenha sido uma pessoa negativa no passado, não precisa permanecer negativo. Se você crê em Cristo, você é uma nova pessoa, uma nova criação. Você não tem de deixar que as coisas que lhe aconteceram no passado o deixem deprimido. Você pode ter um tipo de vida totalmente novo. Pode ter sua mente renovada pelo poder e pela sabedoria da palavra de Deus. Assim, anime-se. Boas coisas estão prestes a acontecer com você. Uma das coisas mais difíceis sobre libertar-se da prisão do negativismo é enfrentar a verdade. Eu tenho sido uma pessoa negativa, mas quero mudar. Não tenho poder de mudar a mim mesmo, mas creio que Deus me dará capacidade à medida que eu confiar nele. Isso levará tempo, mas não me desencorajarei. Deus tem começado uma boa obra na minha vida e Ele será capaz de completá-la. Veja Filipenses 1:6. O Espírito Santo de Deus vivendo dentro de você é a chave para completar a boa obra em sua vida. Se você desejar ouvir e estar espiritualmente consciente, o Espírito Santo o alertará cada vez que você começar a voltar ao negativismo, assim como o sinal de vazio em seu carro avisa que o tanque de combustível está ficando seco. Atente para o alerta. Peça ajuda a Deus. Não pense que você pode lidar com isso sozinho. Peça a Deus que encha seu tanque. Aqui está algo interessante que acontecerá enquanto você deixar Deus transformar seu eu negativo numa versão mais positiva. Você notará o negativismo em outras pessoas e não gostará disso. Você perguntará: eu realmente era desse jeito? É algo assim, eu fumei cigarro por muitos anos, antes de finalmente parar, mas quando parei não podia suportar a fumaça do cigarro de alguém. Acontece da mesma forma com relação ao negativismo. Eu era muito negativa. Eu podia caminhar por uma casa nova, linda e perfeitamente decorada, e notar uma ponta do papel de parede se soltando, ou uma simples mancha numa janela. Agora não consigo suportar o negativismo. É quase uma ofensa para mim. É importante notar que ser positivo não é igual a ser irrealista, com um sorriso tolo estampado em nossas faces o tempo inteiro. Se você tem um resfriado, não diga, não estou sentindo nada. Ou realmente eu gosto de sentir febre e passar mal o tempo inteiro. É muito divertido. Não negue a realidade, mas seja positivo. Diga, creio que Deus irá me curar.
Essa coisa chata não permanecerá por muito tempo. Isso é melhor do que nunca ficarei bom. De fato, provavelmente vou piorar e acabar no hospital. Em outras palavras, tem equilíbrio na vida. Tenha a mente aberta, aquela que está preparada para manter a vida na perspectiva certa e lidar efetivamente com o que acontecer. Você já ouviu a frase mente aberta antes? Ela está no livro de Atos, capítulo 17, que fala sobre um grupo de pessoas que recebeu a informação com a mente aberta. Isso significa ter nossa mente aberta à vontade de Deus para nós, não importa qual seja. Você já experimentou a dor do final de um relacionamento sentimental? Recentemente, uma jovem que conheço enfrentou a dor de um relacionamento quebrado. Após ter terminado com seu namoro, ela e seu ex-namorado começaram a orar para saber se Deus desejava que eles continuassem se encontrando, embora o casamento não pudesse acontecer no futuro imediato. A jovem queria que o relacionamento continuasse e ela sinceramente esperava e cria que seu namorado sentiria a mesma coisa. Então, eu aconselhei: tenha uma mente aberta no caso de as coisas não acontecerem da forma que você deseja. Ela argumentou: mas isso não seria ser negativo? Não no seu caso. Negativismo seria pensar: meu namoro terminou e minha vida também. Ninguém mais desejará namorar comigo. Eu não sou alguém amável, sou um fracasso no amor. Eu me pergunto se terminarei sendo uma pobre velhinha morando com 30 gatos. Ter a mente aberta e positiva, por outro lado, produziria essa atitude. Estou verdadeiramente triste por esse namoro ter acabado, mas confio em Deus para me ajudar a lidar com a situação. Espero que meu namorado e eu possamos nos encontrar. Vou orar por isso e acreditar que nosso relacionamento será restaurado. Mas mais do que qualquer coisa, quero a perfeita vontade de Deus para a minha vida. Se as coisas não acontecerem do jeito que espero, sobreviverei porque Jesus vive em mim. Lidar com essa situação pode ser difícil por um tempo, mas confio no Senhor de que tudo cooperará para o bem no final. Eis como você enfrenta os fatos e permanece positivo. Isso é equilíbrio. O poder da esperança. Meu marido Dave e eu acreditamos que o Ministério Joyce Meyer e a obra que fazemos crescerão sempre. Queremos sempre ajudar mais e mais pessoas, mas também percebemos que se Deus tiver um plano diferente, não podemos deixar a situação roubar nossa alegria. Em outras palavras, esperamos muitas coisas, mas mais importante do que todas as coisas pelas quais esperamos é o Deus em quem esperamos. Não sabemos se nosso ministério continuará a crescer a um novo nível ou mesmo se diminuirá em tamanho e abrangência, mas sabemos que, seja qual for o caso, Deus sempre fará as coisas cooperarem para o nosso bem. Vocês podem estar dizendo nesse ponto: certo, Joyce, mas se você conhecesse minha situação, não esperaria que eu fosse positivo. Se você se sente assim, quero compartilhar uma história com você. Volte para a época do Antigo Testamento, quando Deus prometeu a um homem chamado Abraão que ele seria o pai de muitas nações, que seus descendentes seriam tantos que você não conseguiria contá-lo. Havia somente um problema. Abraão tinha quase 100 anos de idade naquela época, e sua esposa Sara era idosa também, tendo passado da idade de poder ter filhos. A Bíblia relata que o ventre dela estava morto. Assim, Abraão avaliou sua situação. Ele era um velho casado com uma velha, e todos esses remédios contra a impotência que existem hoje em dia não tinham sido inventados ainda. Não havia bebês de proveta no tempo de Abraão. Não havia qualquer proveta e ponto final. A razão humana diria que a situação era impossível, mas a Bíblia diz que o velho Abraão não duvidou ou desconfiou da promessa de Deus. Ele simplesmente permaneceu crendo. Ele deixou a situação nas mãos de Deus, percebendo que humanamente ele não tinha razão para qualquer otimismo. Assim, ele entregou tudo ao reino dos milagres de Deus. Qual é a lição para você? Quando as coisas parecem impossíveis, não descarte a ideia de que Deus algumas vezes entrará em cena e fará algo maravilhoso. Você não precisa esperar milagres o tempo inteiro, mas é correto você esperar por eles quando Deus lhe diz para fazê-lo. Milagres acontecem para aqueles que realmente creem. Isaías 30:18 é um dos meus versículos favoritos. Por isso, o Senhor espera para ser gracioso convosco. Ele se levanta para lhes mostrar a sua compaixão.
Medite nessas palavras e elas lhe darão grande esperança. Deus está buscando por alguém a quem Ele possa ser gracioso. Ele quer mostrar sua bondade, mas alguém com uma atitude carrancuda e desanimada não experimentará essa bênção. Deus abençoe vocês e até o próximo capítulo.